iniciar a gravação. Eu acho que foi. Boa noite, pessoal. Consegui entrar. Oi, Silvia, boa noite. Boa noite, professora. Mas eu acho que está gravando. Depois fica para vocês disponível? Fica assim. Está gravando. Tá depois. Ah, que bom que deu certo. Sim. Então, pessoal, já são 7h11, né? Acredito que a gente pode começar oficialmente a reunião. Então, mais uma vez, desejo boa noite para todos, né? Agradeço pela presença. E o seguinte, nos últimos encontros, nós fizemos abordagens mais teóricas, né? Porque, como eu costumo dizer, a teoria ela é muito importante. Porque imagine se a gente chegasse numa sala e logo no primeiro dia o professor já pedisse para a gente produzir algo. Então, a teoria, ela nos dá uma certa bagagem, né, uma estrutura para a gente poder avançar posteriormente. Então, na primeira reunião, para quem está chegando agora ou para quem já estava no grupo anteriormente, nós explicamos melhor como é o projeto, a dinâmica, o seu funcionamento. A professora Silvia leu um poema dela de cunho mais sentimental, eu também li um poema meu inspirado em reflexões que eu tive na PUC durante algumas aulas, do grupo de estudos de antiguidade que eu participava, então foi uma reunião bem introdutória mesmo. A segunda reunião, que foi a última, a partir de uma enquete que nós encaminhamos no grupo, tivemos uma temática mais voltada, que foi sobre literatura LGBTQIAPN+. Então, eu fiz todo um panorama sobre como essa temática começou a ser tratada no Brasil. Então, eu explorei diversas obras, como Bom Crioulo, O Homem Gasto, Morangos Mofados, dentre outras. Eu e a outra pessoa que também nos ajuda no projeto, que é a Giovana, apresentamos algumas referências de obras estrangeiras que também tratam dessa temática, mas hoje nós queremos fazer algo mais dinâmico com vocês, porque a proposta do projeto, né, quando nós anunciamos no Instagram ou pessoalmente nas salas, nós enfatizamos que, além de estudar contos, crônicas, poesias, poemas, nós também iríamos produzir contos, crônicas, poesias, poemas e muito mais. Então, eu gostaria de iniciar, né, esse encontro de hoje pedindo, como eu tinha conversado com vocês lá no grupo, para que 3 pessoas pudessem se voluntariar para poder ler, cada uma, né, uma carta das que eu encaminhei lá no grupo, porque são 3 cartas, então eu queria que uma pessoa lesse a primeira, outra pessoa lesse a segunda e assim por diante, porque depois da leitura nós iremos discutir um pouco, sabe, começar esse encontro já de uma forma dinâmica, tendo essa interação e participação de vocês. Então, alguém poderia iniciar a leitura de uma delas? Não tem uma ordem específica, vocês podem escolher a que mais se agradarem, e pode falar, Lucas, você quer ler uma carta? Sim, eu gostaria de ler uma das cartas, deixa eu ver se... Fique à vontade, muito obrigada desde já. Tá, joia. Tá dando pra me ouvir bem? Está sim. Beleza. Eu vou ler uma história de amor trans e lésbico pela Rita Elizabeth. Algumas informações antes do texto. Tudo que está relatado aqui está sendo escrito no dia 5/7, um bom tempo antes da publicação da revista. Não esperem por um final feliz ou sequer por um final. Essa é a nossa história e nossas vidas ainda estão ocorrendo. Portanto, qualquer coisa pode acontecer depois que eu já tiver enviado esse texto ao editor. Tudo que eu explicar aqui será superficial, pois, como eu disse, são nossas vidas e não dá para simplesmente contar coisas muito pessoais, sejam elas negativas ou positivas. Não temos como compartilhar certos traumas. Me chamo Rita Elizabeth, sou uma mulher trans e lésbica. Isso pode confundir algumas pessoas, já que costumam confundir identidade de gênero com sexualidade. Mas vejam, eu me identificar como mulher não tem relação nenhuma com o gênero pelo qual eu sinto atração. Tenho um relacionamento com outra mulher trans, a Isabela. Isso por si só já faz com que eu receba uma cota de comentários desagradáveis. Gente querendo deslegitimar nossas identidades, gente homofóbica,
repudiando nosso relacionamento e gente que nos fetichiza também. Acho curioso quando insinuam que tudo é relacionado a desejos sexuais, já que eu sou assexual. Não existe lógica em crer que qualquer coisa que eu faça esteja ligada a desejos sexuais. O que existe em mim pela Isabela é, na realidade, nada mais que amor. Um amor tão intenso, me emociono só de falar. E espero conseguir demonstrá-lo com esse texto. Não me considero boa em escrever textos pessoais assim. Sobre meu namoro e minha namorada, nos conhecemos por internet no dia 25 de março deste ano. Começamos a conversar e nos identificamos uma com a outra. Ela me contou histórias muito tristes sobre o que passava, sobre até onde a disforia dela a levava, sobre a humilhação que sofria no colégio, que devo adicionar nenhum diretor ou professor se manifestou para amenizar, e sobre como os pais dela eram e ainda são transfóbicos e homofóbicos, ao ponto de o pai afirmar que se fosse pai um homossexual, preferia mandar matar o filho a ser pai de alguém morto. Não com a mesma delicadeza que coloco aqui. Essa conversa toda aconteceu em menos de 3 dias. Bem, como sou administradora de uma página sobre minorias, acreditei que seria importante relatar o que ela passava e como ela conseguia resistir a tudo isso. Porém, quando comecei a escrever sobre sua história, fui percebendo que meus sentimentos por ela não eram apenas de amizade. Publiquei o texto no dia 28 de março na página Pelo Direito das Minorias. E quando o mostrei para Isabela, ela ficou emocionada e me disse que não percebia até então como ela podia ser tão importante. A conversa desenrolou e acabei me declarando para ela. Quando dei por mim, estávamos namorando. Precisamos de apenas 3 dias desde que nos conhecemos para começar a namorar. Enfrentamos 2 problemas sérios: a distância, mora em Belo Horizonte e ela em Curitiba, e a idade. Ela tem 16 anos e eu sou alguns anos mais velha que ela. Apesar de não parecer, me preocupa a leitura maldosa que as pessoas podem fazer do nosso relacionamento. Desde que estamos juntas, sofremos ataques transfóbicos individualmente e como casal. Já tivemos muitas crises intensas, tanto por não ficarmos bem uma com a outra, quanto não ficarmos bem com nós mesmos. Uma de nós, não vou especificar quem, tem crises suicidas e está sempre querendo se matar. Cabe então à outra convencê-la a desistir da ideia. São momentos muito difíceis para ambas, mas superamos tudo porque temos o amor uma da outra. Sem esse amor eu não consigo ao menos imaginar qual a graça a minha vida teria agora. Recentemente a Isabela tem passado por muitas dificuldades. O pai dela descobriu que ela é trans, a mãe já sabia, e começou a ser bem agressivo. Logo depois descobriram sobre o nosso namoro e a proibiram de acessar as redes sociais, de conversar comigo e com outras amigas. Agora vigiam-na constantemente para que não possa falar conosco. E tem falhado, porque ela acessa a internet para conversar comigo quase todos os dias. Os pais também vêm tentando arrastá-la para reuniões da igreja. Devo deixar bem claro que, se você tem uma religião ou não, desde que te faça bem, ótimo. Mas ser obrigada a seguir as normas de uma religião e forçada a participar de reuniões é outra coisa. E são reuniões bem longas. O pior de tudo foi que ela estava com o cabelo grandinho e eles simplesmente o cortaram contra a sua vontade. Isso abalou completamente a sua autoestima. Ela me contou isso e eu chorei muito, pois sei o quanto isso a afeta. Estão negando a ela o direito de ser ela mesma, o direito de ser tratada com dignidade e respeito. Um ataque físico não teria feito tanto mal a ela quanto isso. Quando ela me contou, abre aspas, eu catei um monte de cabelo cortado, segurei contra o meu coração. Aí cheguei em casa e chorei. Eu desabei, tive muito medo de fazerem algo com ela, ou que ela tentasse fazer algo contra si mesma. Felizmente nenhum dos dois aconteceu. Tenho tentado ajudá-la a lidar com tudo que está passando e fico feliz em dizer que tem funcionado. Ela me disse diversas vezes que meu apoio foi essencial para que ela se sentisse melhor. A Isabela agora está tentando se emancipar e, se tudo der certo e ela não mudar de ideia, ela virá para Belo Horizonte. Daí poderemos morar juntas e tentar casar.
Pode parecer bobagem para alguns, mas uma cerimônia de casamento nos deixaria muito felizes, significa muito para nós. Bem, essa é nossa história. Não existe final para ela porque ainda está em andamento. Espero que com ela possam ver que o amor não é apenas o que dizem. Ele também pode ser uma ferramenta de resistência a opressões. Sei que eu não estaria aqui hoje se não fosse pelo amor que eu sinto pela Isabela. E eu sei que ela não estaria aqui hoje se não fosse pelo amor que sente por mim. Eu espero poder amá-la pelo resto da minha vida, cada segundo dela. O ódio de ninguém vai nos separar, pois se o ódio deles faz algo, é nos deixar mais unidas. Vamos resistir a tudo e a todos porque nosso amor é maior. Mulheres, trans e cis, resistam também. Não deixem a sociedade misógina, machista, lesbofóbica, transfóbica e binária te vencerem. Vocês são melhores que ela. Todas nós somos. Pode ser difícil, mas nós conquistaremos nossa liberdade de existir e amar quem quisermos. E eu sei que o amor nos dá mais força para lutar. Mas se você for sozinha, seja porque quer ser sozinha ou porque não tem ninguém agora, que o amor próprio te fortaleça. Não tenha vergonha ou medo de se amar. Você é uma pessoa linda. Não se coloque para baixo. Muito obrigada, Lucas, pela sua excelente leitura. É muito bom ter a participação de vocês. E essa carta nos diz muita coisa, né? Mas hoje eu quero dar todo o protagonismo para vocês. Então, já que você, Lucas, leu a carta, você quer falar um pouco sobre o que você achou dela, o que você sentiu durante essa leitura? É, eu escolhi essa carta especificamente e ela é uma leitura muito difícil para mim no sentido me deixa com vontade de chorar quando eu leio, porque eu tive uma amiga trans que hoje eu não tenho mais contato também, ela também chamava Isabela. E ela passou por muita coisa muito próxima ao que essa carta fala, sabe? E ler é lembrar de muitas coisas que ela me contou assim e coisas muito dolorosas que, obviamente, nenhuma pessoa devia ter que passar, né? Então é uma carta que, de fato, me deixa muito emotivo e é muito difícil pra mim ler ela também. Então, é por isso que eu quis trazer nela aqui. Sim, eu te agradeço muito, né, por ter tido essa coragem de ler, né, como você disse, é um tema muito sensível, você teve uma experiência, né, direta, próxima com isso, né, a partir da sua amiga, enfim. Então, realmente é algo muito triste, né, de ler, e o mais triste é pensar que essa história representa tantas outras histórias, né, de pessoas que infelizmente ainda passam por isso. Mas alguém gostaria de comentar sobre o que achou dessa carta, qual percepção teve? Assim, eu acho que essa carta ela nos fala muita coisa, né? Ela fala sobre, por exemplo, quando ela diz sobre a religião, né? Que uma pessoa não deve ser forçada a nada, e a gente sabe que, infelizmente, não só discursos religiosos, né? Mas políticos, judiciários, médicos, enfim, são diversos discursos que, ao longo da história, constroem essa ideia de que amar uma pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero é errado, né? Então, essa carta também fala sobre um controle do corpo, né? Quando ela diz que a família cortou o cabelo da namorada dela. Então, assim, são temáticas bem tristes mesmo e bem sensíveis. Mas se vocês não quiserem mais comentar sobre ela, eu acho que a gente pode passar para a leitura da próxima carta, então. E aí eu vou pedir que outra pessoa se voluntarie para poder ler para a gente, se puder. Lembrando que as cartas estão no grupo do WhatsApp da turma, viu, pessoal? Então, só dá uma olhadinha nas últimas mensagens, elas vão estar lá. Uma carta se chama Hoje nos alunos me perguntaram se eu era gay, e a outra é Carta de Amor às Bichas Pretas. Então, se alguém quiser ler uma das duas, por favor.
Maria, você tinha levantado a mão aquela hora? Você queria falar alguma coisa? Aí, pessoal, encaminhei as 2 cartas no grupo agora. Se alguém puder fazer a gentileza de ler para a gente. Pode falar, Luiz. Você quer ler a outra também? Luiz. Eu vou ler. Hoje os meus alunos me perguntaram se eu era gay. Ok, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vou lá então. Quando cheguei de manhã para dar aula, a turma de alunos entre 10 e 11 anos de idade estava bem agitada. Cumprimentei cada um e resolvi sentar no meu lugar para esperá-los a se organizarem. No meio da espera, percebi que um dos alunos pegou a bolsa de outra aluna e colocou no ombro. Logo depois, afinou a voz e começou a caminhar pela sala requebrando. Situações desse tipo eu já havia presenciado algumas vezes, nos poucos anos que possuo como docente. Como de costume, resolvi esperar um pouco mais, enquanto pensava na abordagem que utilizaria para conversar com a turma sobre essa situação. Com a cena em desenvolvimento e risos daqueles que achavam divertida, logo outros meninos se juntaram ao primeiro, afinando a voz e dizendo coisas como: Oi, amiga, ei, Biba. Quando a graça foi se perdendo, os alunos pararam o que estavam fazendo e se sentaram em seus lugares, na espera de eu iniciar a aula. Então eu iniciei. Perguntei-lhes sobre o que estavam fazendo. Animados, me responderam que imitando uma bichinha, ou que era o Félix da novela, e também que eu estava imitando uma biba. Fiz de desentendido e perguntei o que era uma bichinha ou uma biba. Entre gargalhadas, me explicaram que uma bichinha, ou biba, ou viado, era homem que gosta de homem, essas coisas aí, professor. Cruz credo, ha, 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 ha. Aí eu disse que eles estavam errados. As gargalhadas deram lugar para expressões confusas. Mas como assim, professor? Bicha é homem que gosta de homem? Eu expliquei que homem que gosta de homem não é bichinha e nem biba, mas gay ou homossexual. Assim como mulher que gosta de mulher também é gay, homossexual ou lésbica. Que nojo, professor. Isso não pode, não. Eu acho isso errado. Eu não sabia até onde essa discussão poderia dar, mas a minha esperança é que ela se estendesse. Fui perguntando sobre o que havia de errado em ser homossexual. Qual o motivo deles considerarem a homossexualidade uma coisa errada? As respostas eu já sabia, ou seja, que na verdade não havia uma resposta concreta para as minhas perguntas. As mesmas perguntas que eu já havia feito em outras salas, com outros alunos, em outros lugares, e no geral, as respostas eram sempre: Ah, não sei, professor, sei que é errado, só sei que não pode. Então, eu desempenhei o papel que eu particularmente acho ser função dos pais de cada aluno e da escola também. Afinal, crianças que já possuem curiosidade sobre sexo nada mais natural e que possuem namoradinhos e namoradinhas já deveriam saber, no mínimo, certas nomenclaturas. Expliquei o que era um heterossexual, um homossexual e também um transexual. Eles disseram que homossexual é transexual. Sou professor dos meus alunos, mas na maioria das vezes sou muito mais amigo deles. Sempre muito curiosos, eles me fazem muitas perguntas. Às vezes, fugimos um pouco do tema da aula por conta dessa curiosidade toda e ficamos em roda, conversando, discutindo, procurando entender aquilo que não entendemos muito bem. E foi dessa maneira que conversamos na aula de hoje. Sendo sinceros uns com os outros, olhando no olho, fazendo perguntas sem medo de sermos ridicularizados pelos colegas ou de estarmos falando alguma bobagem. O assunto girou especificamente em torno da homossexualidade. Eu queria que eles compreendessem que não existe nenhum problema em ser gay ou em ser lésbica, que isso não é errado, que não era motivo de piada ou forma de xingamento, como muitos acreditam e usam. Que ser gay é natural e individual.
Se no início da aula os alunos faziam piadas e davam gargalhadas daquilo que conheciam sobre homossexualidade, agora era perceptível que eles começavam a compreender melhor. Eu sabia que em uma primeira conversa eles não iriam entender tudo de uma vez. Que seria confuso, que eles precisavam refletir pessoalmente e levar esses questionamentos para dentro de casa. Por mais que eu saiba que, infelizmente, tudo que eu havia explicado na aula de hoje poderia ser desconstruído pelos pais dos alunos. Foi então que uma aluna, que estava com muita vergonha, cochichou no ouvido da outra e olhou para mim. Eu olhei de volta e sorri. Percebendo isso, ela abaixou a cabeça e sem graça disse: Ai, professor. O que foi? Eu perguntei. Aí ela disse: Mas você não é normal, não é, professor? Eu disse que sim. Eu sou normal, eu sou normal e homossexual. Pausa dramática. E realmente houve uma pausa dramática. Depois dela, choveram algumas perguntas. Você gosta de homem? Mas você é mulher? Você se veste de mulher? Você não tem vergonha? Não tem vergonha de dizer? E seus pais? O que eles fizeram? Como você soube? Ah, mas isso é normal, gente. Não tem que ter preconceito, disseram lá no fundo. Eu convivo com um casal gay. É tão normal. Você tem namorado? Vocês moram juntos? Onde vocês moram? Como que é? E a mãe dele, sabe? A sua mãe, sabe? As pessoas aqui no trabalho sabem? Vocês andam de mão dadas na rua? Abraçados? Você já sofreu algum tipo de preconceito? Tem gente que até morre por causa de preconceito. Foram muitas perguntas que, agora no final do dia, não consigo me lembrar de todas. Mas todas elas foram respondidas e discutidas. Em cada resposta, eu pude perceber que eles estavam buscando compreender do jeito deles, que ser gay é algo natural e normal. Percebi a quantidade de dúvida que eles possuem sobre o assunto, como se nunca tivessem conversado sobre isso em casa de maneira séria. O que me deixa triste, pois todas essas crianças se desenvolvem com um preconceito sobre a homossexualidade. Preconceito que eles não sabem nem dizer por que têm. No final, eles se juntaram e vieram me pedir desculpas. Perguntei qual o motivo. Pelas brincadeiras e piadas que nós fizemos no início da aula. Eu disse que aceito as desculpas de vocês, mas eu não quero que vocês venham me pedir desculpas para o professor que vocês sempre gostaram. Mas para todos os outros homossexuais que vocês já viram e fizeram piada. E quando verem outros, lembrem da nossa conversa. Lembrem do que nós discutimos hoje e pensem um pouquinho antes de rirem e cochicharem com um amigo ao lado. Eu fui embora feliz dessa aula, e amanhã de manhã eu volto novamente feliz para encontrar esses alunos. Eu sei que muitas coisas eles ainda não compreenderam, mas sei que pelo menos um pouco já foi compreendido. Amanhã, certamente, novas perguntas surgirão. Às vezes, até comentários sobre o que os pais acham dessa nossa aula, da nossa aula de hoje. E se for assim, amanhã a gente continua a nossa conversa tão produtiva quanto hoje. É isso. Acabou. Gente, que carta maravilhosa, né? Muito obrigada, Luiz, pela leitura. Você quer Nada. o que você achou dessa leitura? O que você sentiu enquanto você lia? Você sentiu Olha, confesso que na hora que eu li, eu fiquei assim, com um aperto no peito, porque a gente, né, a gente sabe, né, a gente passa por isso todos os dias, né, não só na escola, mas assim, na escola também, principalmente por serem crianças, né, eles fazem, às vezes, não por maldade, mas porque reproduzem aquilo que os pais fazem em casa, né? Então, assim, eu fui me identificando muito com o texto durante a leitura, fui lendo situações que eu já passei também. E assim, confesso que eu chorei enquanto eu li esse texto, mas gostei bastante, sabe? É isso. Ah, que ótimo. Então, assim, a gente percebeu, né, tanto você quanto o Lucas, que a forma como as cartas, os textos, eles nos tocam, né? Porque, como eu falei, é uma história de outra pessoa, mas que mostra muito, talvez, da nossa própria história, ou da história de pessoas que a gente conhece. Por exemplo, esse texto me lembrou de um professor que eu tive,
que é homossexual, ele me deu aula no ensino fundamental, uma pessoa extremamente maravilhosa, até hoje a gente se segue pelas redes sociais, enfim, uma pessoa realmente incrível, e ele conversava muito sobre isso com a gente, assim, mesmo tendo passado anos e anos, às vezes meus colegas de turma perguntavam para ele, porque na época ele era casado com um homem, e as pessoas perguntavam, mas quem faz o papel de mulher na relação, sabe, esse tipo de coisa? E ele conversava, ele debatia o assunto. Então, esse texto me faz perceber o quanto a escola é um ambiente importante para a gente tratar esse tipo de temática, né? Porque, igual você pontuou, Luísa, muitas vezes as crianças já chegam na escola reproduzindo esse tipo de discurso que houve em casa, houve, né, sei lá, dos vizinhos. Então, muitas vezes, a escola se torna talvez o único espaço que a criança, que os alunos têm para poder perceber tudo isso de uma maneira diferente, né? Perceber que não tem nada de errado, igual a criança pergunta para esse professor, mas você é normal? E a gente sabe, né, até mesmo na outra reunião teórica, a gente viu como que essa anormalidade foi construída a partir de discursos religiosos, principalmente da medicina, né, dizendo que duas pessoas idôneas se relacionando era um crime, era um pecado, enfim, uma prática terrível, que o sexo deve ter a finalidade apenas de se reproduzir e que, portanto, duas mulheres e dois homens não podem se reproduzir, logo são aberrações. Então, assim, são muitas reflexões que a gente tem. Pode falar, Luiz. Como a gente falou, né, no último encontro, até como uma doença, né? Porque a homossexualidade também era enxergada, né, até como uma doença, então criaram-se, né, alguns tratamentos que tinham como objetivo curar essa, entre aspas, doença, né? Exatamente. Gente, mas alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa carta específica? Ou nós podemos avançar para a próxima, que é a última? Se mais ninguém quiser comentar sobre essa, eu vou pedir novamente para a última pessoa, né, o terceiro voluntário, fazer a leitura da carta que ainda resta, por favor, que inclusive eu achei muito interessante essa carta de amor às bichas pretas ter ficado por último, porque ela se relaciona muito com uma cena específica do filme, que eu vou até comentar depois com vocês, e eu quero que vocês comentem também. Mas então, antes da gente passar por esse debate do filme, eu gostaria que a gente fizesse essa leitura da última carta. Então, se alguém pudesse prontificar, por favor, para ler para a gente. Lembrando, pessoal, que vocês não precisam ficar tímidos, tá? Igual a professora Silvia falou outro dia no grupo, assim, aqui é um espaço que vocês podem assistir a reunião deitados, no ônibus, em qualquer lugar, então, assim, não é uma sala de aula, tá? Fiquem tranquilos, não tem problema, não precisam ter vergonha, nem timidez, a gente está aqui para poder aprender de uma maneira mais lúdica, mais dinâmica, então, assim, nada a ver com aula, assim, é claro que a gente aprende muito, mas não é nesse formato de aula. Quem vai ler para a gente, gente? Algum voluntário aí? E aí, gente, quem pode ler essa última carta para nós? Senão, eu vou fazer igual as professoras da escola, eu vou chamar pelo nome. Brincadeira, gente. E aí, gente? Eu gostaria de fazer essa última leitura. Se algum dos meninos que já leram quiser ler essa novamente também, só para a gente também não atrasar muito, né? Porque ainda temos que debater sobre o filme e no final também temos a outra dinâmica. Então,
Oi, Ana, não entendi. Peraí, que eu tô conectada no YouTube. Pode. Resumo. Isso, essa carta, chama Carta de Amor às Bichas Pretas. Você vai fazer a leitura pra gente? Eu faço aqui. Muito obrigada. Nada. Carta de Amor às Bichas Pretas, de Bruno Novaes Dias. Resumo. Nessa carta, Bruno Novaes Dias reflete sobre a importância do amor para as bichas pretas como um ato político de resistência contra a opressão racial, sexual e de gênero. A carta discute a vulnerabilidade emocional causada pelo racismo e pela homofobia e a necessidade de criar redes de afeto e acolhimento, como o conceito de quilombo de afetos. Além disso, a carta destaca a relevância do amor próprio, do apoio mútuo e da valorização das histórias e experiências de pessoas negras e afeminadas como estratégias de resistência e sobrevivência. Tá dando para ouvir? Ok? Tá sim, pode continuar, por favor. Tá bom. De Bruno Novaes Dias para todas as bichas pretas. Salvador, 13 de novembro de 2020. Como vão, amadas? Tudo bem? Já faço questão de iniciar com amadas, pois este é o motivo que estou enviando essa carta para todas vocês, para enfatizar o nosso direito de amar e sermos amadas. Parece até loucura e perda de tempo falar sobre amor, ao mesmo tempo que estamos vendo as nossas manas serem aniquiladas e a cada dia por uma estrutura perversa que nos coloca como seres inferiores, recalque do mais violento. Mas é exatamente aí que mora o perigo. É exatamente isso que os nossos opressores querem, que esqueçamos de nós mesmas, que esqueçamos de nos valorizarmos, que esqueçamos como amar. E acreditem, este é um projeto bem antigo. Bill Hawkes, tá certo a pronúncia? Bell Hooks, mas tudo bem, tá certo. Desculpa. Mulher preta, socióloga e ativista, nos conta em seu texto Living to Love, como desde o período escravocrata, nós, pretos e pretos, temos dificuldades em cuidar de nossos processos afetivos. Imaginem, passamos anos sendo violentadas, oprimidas e condenadas e confiar no outro. A maioria das vezes é uma tarefa difícil, principalmente se esse outro for branco. Hawkes fala em seu texto que os negros e negros aprenderam a aguardar por um momento seguro quando os sentimentos poderiam ser expressados. Agora o babado é como encontrar lugares e pessoas que nos passem segurança, se a todo momento estamos sendo crucificadas simplesmente por existir. Por isso a importância de pensarmos em amor enquanto bichas pretas. Sofremos uma segunda diáspora, quando assumimos ou somos forçadas a nossa sexualidade para o mundo e acabamos muitas vezes sendo expulsas dos nossos grupos sociais seguros por conta disso. Talvez alguma de vocês estejam lendo essa carta, já foram recriminadas por usar um batom da mãe ou da irmã, brincar com uma toalha na cabeça fingindo que era cabelo comprido, por ser afeminada demais, ou até mesmo de fato serem expulsas de casa por ter sido pegas beijando um boy. Se você já passou por uma dessas situações ou outras parecidas, eu sinto muito. E acredite, você não está só. É muito comum ver textos abordando a solidão da bicha preta, mas muito pouco se ouve falar sobre o amor da bicha preta. Precisamos começar a mostrar que também podemos e devemos vivenciar esse sentimento. Amar a nós mesmas, amar ao próximo, amar o que fazemos, amar as nossas potencialidades. Bill, Bell, enfim, Hawkes, no mesmo texto que citei acima, fala que o amor é uma ação e uma intenção, ou seja, o amor é algo autônomo, que construímos, é algo que não é perfeito, algo que é real. Diferente do que as novelas e a maioria das produções midiáticas brancas vendem sobre esse sentimento, Hawkes nos mostra que todos nós podemos amar, que basta termos a intenção e a ação de produzi-lo.
É importante ressaltar que não estamos só falando de amor conjugal, e sim qualquer forma de amor, seja por você, pela sua mãe, pai, amiga, vizinha, periquito, cachorro, pela dança, enfim, a escolha é sua. Não podemos ficar esperando o amor acontecer. Primeiro, porque nunca tivemos esse privilégio de esperar nada cair de bandeja em nossas mãos, não é mesmo? Mas principalmente porque amar é tentar, é pedir desculpas, é pedir colo, é estender a mão quando pode, ou muitas vezes a sua casa para abrigar a mana. Amar é troca, é entrega, é dedicação, é errar, é plural. Precisamos entender que amar é um ato político de resistência e sobrevivência. É isso mesmo, manas. Vivemos em uma sociedade racista, homofóbica, LGBTfóbica, machista, entre outras opressões. Quando damos atenção para o nosso processo de amar, estamos nos fortalecendo para enfrentar todas essas estruturas violentas e genocidas, principalmente enquanto bichas pretas, na maioria das vezes fetichizadas, apontadas como agressivas e diversas vezes resumidas ao tamanho de nosso pau ou bunda. Eu sempre ouço queixas das minhas manas que não conseguem ter relações duradouras com um boy, pois eles apenas querem saber de transar e nada mais. Com isso começa um processo de pensarmos que o problema somos nós, que não somos bonitas o suficiente, que temos algum defeito simplesmente por existirmos, e a nossa autoestima é atropelada por esses processos. Nossa mana Lucas Veiga diz no seu texto que a sensação de não ter lugar, de não pertencimento, própria da experiência diaspórica, comparece também no campo do amor, da afetividade. A dificuldade nas relações amorosas está relacionada com a baixa do seu senso de amor próprio. Não se amando como se é vivendo com a sensação iminente de rejeição, a bicha preta, por vezes, cai em um desses complicados arranjos. Ou não se permite amar e não suporta receber o amor do outro quando amada, ou ama e se subtende a uma relação que não é amada. Ou amar e é amada, mas vive estando permanente de ansiedade devido à sensação de que a qualquer momento esse amor pode acabar. Utilizando esses três estados que ele cita em seu texto, percebemos o quanto é iminente esse lugar conturbado que é amar para nós. Sei que ao ler essa carta vocês podem pensar que é muito fácil escrever e falar sobre, mas que mudar essa sensação e essa realidade às vezes parece impossível. Por isso a importância de nos aquilombarmos, de estarmos juntas, de dar apoio uma à outra, de nos amar. Atualmente estou mestrado em dança no programa 50 Memória LGBTIQ+, de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, me debruçando em cima de um possível conceito chamado quilombo de afetos, que fala sobre criarmos e cuidarmos de uma rede afetiva que priorize as experiências de pessoas negras, construindo os nossos espaços seguros de trocas e compartilhamentos para nos fortalecermos. Resistimos e resistimos. Essa ideia veio com base no termo quilombismo de Abdias Nascimento, com o intuito de ser um galho que compõe a majestosa árvore que é esse conceito para focar em nossos afetos e transformá-los em potências de vida. Enquanto artista e pesquisador da dança desde 2017, venho pesquisando sobre processos homoafetivos em minhas criações. O último trabalho que dirigi, intitulado POC, Pretas, Ousadas e Contemporâneas, foi o maior aprendizado até então que tive sobre esse processo de aquilombamento. Convidei 4 bichas pretas afeminadas, estudantes da escola de dança da UFBA, para criarmos um espetáculo a partir de nossas histórias de amor de cada uma. A proposição dentro do processo criativo era compartilharmos essas vivências diretamente pelo corpo, dançando essas histórias, esses amores. Uma referência para nós nesse processo foi o conceito de performance, de oralitura de Leda Maria Martins, que em suas palavras diz que o corpo em performance é não apenas expressão ou representação de uma ação, que nos remete simbolicamente a um sentido, mas principalmente local de inscrição de conhecimento. Conhecimento este que se grafa no gesto, no movimento, na coreografia, nos solfejos da vocalidade, assim como nos adereços que performativamente o recobrem. Depois da apresentação do espetáculo,
alguns dos intérpretes mencionaram como passaram a valorizar mais o seu corpo e sua autoestima, e de como era importante participar de um processo que protagoniza as nossas histórias. Isto é, o quilombo de afetos. É pensar em ações que valorizem as nossas experiências, os nossos afetos, de entendermos que juntas podemos fazer qualquer coisa, de construir novas narrativas a partir da arte, do direito, da ciência, da política ou qualquer outra instância. Por isso escrevi essa carta, para dizer para todas, todos e todes que não estamos só. Precisamos estar em todos os lugares, podendo demonstrar os nossos afetos em qualquer espaço. Mas antes precisamos cuidar da gente, nos valorizarmos, nos unirmos e nos amarmos. Para fechação dessa carta, termino citando a diva Lineker, que fala em sua música Remonta a seguinte frase: remontar o amor, que eu não quero mais saber de desamor. Vamos remontar nossos amores e construir novas possibilidades, com muito close, glamour e fechação. Atenciosamente, Bruno Novaes. Muito obrigada pela leitura, Ana. Você quer comentar um pouquinho do que você leu, do que você achou dessa carta? Achei uma carta muito legal de ler, é muito legal como ele fala sobre a criação desse ambiente de apoio, né, dessa rede de apoio que muitas vezes é negada dentro da sociedade. Eu gostei muito da carta e é isso. Beleza. Então, pessoal, para não atrasar muito nossa dinâmica também, Bela, será que você consegue transmitir o slide que eu preparei, por favor? Ou Maria Eduarda, enfim, se vocês puderem, vai ser bem legal. Mas se não puderem, também não tem problema, não. Enfim, então agora, pessoal, vamos passar... Paola. Oi? Só um minutinho. Desculpa te interromper, parece que está tendo uma microfonia no seu fone. Você está ouvindo? É um apito, um assovio, alguma coisa assim. Sério? Para mim tá normal. Deixa eu tentar tirar ele. Espera só um pouquinho. Toda vez que você fala, assovia, apita, não sei, alguma coisa assim. Não sei se o pessoal está ouvindo. E agora? Agora tá normal? Agora está ótimo. Voltou ao normal. Ok. Mas estava ruim assim o tempo todo ou só nessa última parte? Não, me parece que foi só nessa última parte. Ah, tá, que bom. Se acontecer alguma coisa assim, vocês podem me falar, tá, gente? Não tem problema, não. Então, pessoal, esse foi só um slide, assim, na verdade, com poucas páginas que eu preparei, só mais uma capa mesmo, né? Que agora eu gostaria de prosseguir, né, para esse segundo momento da reunião, que é o debate do filme, que vocês nos ajudaram a escolher a partir da enquete que eu encaminhei lá no grupo, que é o filme Moonlight. Mas antes de começar, de fato, o debate, eu só vou fazer um breve resumo do filme, né, porque quem não conseguiu assistir vai poder ter uma noção do que a obra se trata e compartilhar aqui com a gente, né, seus pensamentos e percepções. Bom, Moonlight é um filme dirigido pelo Barry Jenkins, baseado na peça que se chama In Moonlight, Black Boys Look Blue, de Terrell Alvey McCrane. Eu também não sei se é assim que se pronuncia, mas que traduzindo significa sob a luz do luar, garotos negros parecem azuis. Ele foi lançado em 2017 e narra uma história dividida em 3 atos. Então, nós acompanhamos a infância, a adolescência e a vida adulta de um personagem chamado Chiron. Bom, o primeiro ato desse filme se denomina Pequeno. Então, inicialmente, o filme nos mostra o Chiron, ainda criança. Ele é um jovem negro que vive em um bairro violento de Miami. E, além de ter uma relação conflituosa com sua mãe, que é usuária de drogas, ele também sofre muito bullying e preconceito na escola, sendo que seus colegas de turma o chamam ofensivamente de pequeno. E um dia, um traficante da região encontra esse garoto escondido em um determinado lugar, depois de ter fugido de outros meninos que queriam agredi-lo. E assim ele estabelece uma relação com esse homem e passa a ver nele uma certa figura paterna, porque ele não tinha essa referência em sua vida. Esse homem o ensina a seguir o seu próprio caminho, né? E o menino também conta com o apoio da namorada dele, que é a Teresa. Só que certa vez esse homem tem uma discussão com a mãe do Chiron e ela desconta a frustração no filho e o chama de bicha.
E aí depois o garoto pergunta para esse homem que o acolheu, que se chama Juan, o que significa bicha? E aí o Juan explica que, na verdade, o termo correto é gay e que não tem nada errado nisso, né? No fato de um garoto gostar de outro garoto. E aí foi nessa parte que eu me lembrei da carta, né, que a Ana leu para a gente, Carta de Amor às Bichas Pretas, que eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas é como se a pessoa que escreveu a carta se apropriasse de um termo pejorativo e usasse ele até como um símbolo de resistência, né? Porque ele fala, somos bichas pretas, né? Algo nesse sentido. Então, tipo assim, usa algo negativo, mas ele de certa forma, até ironizando esse termo, sabe? Mostrando, tipo, que tem orgulho de ser o que é. Então, enfim, eu me lembrei dessa carta nessa parte do filme. Enfim, e aí o segundo ato do filme se chama Chiron, e mostra esse menino já ali vivendo a adolescência, tendo conflitos internos, enquanto descobre a sua sexualidade, e ele vive se esquivando dos seus colegas que o intimidam, e ele passa grande parte do tempo também com a Teresa, que era a namorada do Juan, o traficante que o acolheu, né? Só que ele morre, então a mulher passa a viver sozinha. E aí a mãe dele intensifica o uso de drogas, também começa a se prostituir, até mesmo coage o filho a dar dinheiro para ela, né, para poder manter o vício. E aí, uma certa noite, o Chiron, ele sonha que o seu melhor amigo, o Kevin, que era, tipo, praticamente uma das únicas pessoas que o apoiavam, que ele estava tendo uma relação sexual com uma mulher. E aí, uma outra noite, os dois se encontram na praia, se beijam e acabam tendo um contato íntimo. Só que na manhã seguinte, na escola, esse Kevin, um amigo dele, é pressionado por outros garotos a bater no Chiron. E ele dá, de fato, vários socos no menino. Então, quando ele cai no chão, os outros começam a agredi-lo ainda mais e ele fica completamente machucado. Depois ele até conversa com uma assistente social que o incentiva a denunciar os agressores, mas ele se recusa, acreditando que isso não resolve nada. Ele volta para a sala e ele estraçalha praticamente, né, uma cadeira nas costas do menino, que era o que mais o agredia sempre, sabe, cotidianamente na escola. E aí ele é detido pela polícia. E chegamos no terceiro ato, né, e esse terceiro ato se chama Preto, que era, inclusive, o apelido que o amigo Kevin dava para o Chiron. E é o seguinte, depois de sair da prisão, né, porque ele foi detido por ter agredido esse menino, e já adulto, o Chiron, ele muda completamente sua personalidade, sua maneira de ser, de se vestir, e ele se torna também um traficante em Atlanta. Posteriormente, ele viaja para Miami para poder ver sua mãe, e ela até pede perdão por não ter sido uma mãe presente, né, quando ele mais precisava, e ele reencontra esse seu amigo da infância, que é o Kevin. Kevin também teve muitos problemas na vida dele, mas nesse momento em que ele já está adulto, ele se encontra trabalhando em um restaurante, e é nesse ambiente que os dois se reencontram, depois eles vão para casa juntos, e o Kevin sempre fica pensando, né, no quanto o Chiron mudou, e ele até fala, você não é isso, você nunca foi dessa maneira, porque, como eu disse, ele tinha mudado completamente sua forma de ser, né, de se vestir, de se portar. Só que aí tem uma cena em que o Chiron, ele fala com o Kevin que nenhum homem jamais tocou nele, né, depois daquela noite que eles ficaram juntos na praia. E aí a gente vê que no interior dele ainda tem essa sensibilidade, né? Inclusive, até queria fazer uma reflexão sobre isso depois, mas primeiro eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acharam do filme, né? Eu contei só um resumo mesmo, um apanhado geral da história, como eu disse, para que quem não conseguiu assistir pudesse ter pelo menos uma noção, mas eu queria saber se vocês gostaram do filme, se vocês já tinham assistido antes ou assistiram agora, porque eu particularmente assisti por causa desse projeto, né? Eu ainda não tinha visto o filme, eu adorei, mas é isso. Se vocês quiserem falar suas percepções sobre a obra, se vocês gostaram, se não gostaram, o que vocês queriam destacar, agora eu passo a palavra para vocês. E aí, gente, quem quer comentar um pouquinho sobre esse filme?
Gente, não precisam ficar tímidos, tá? Vou falar isso novamente, assim, aqui é o nosso espaço, né? Quem votou lá na enquete, por que votou nesse filme, por que se interessou por ele, o que ele tem de legal, como que ele representa, né, a história desse personagem, um garoto negro vivendo ali em uma área violenta, descobrindo sua sexualidade, passando por diversos tipos de violência na escola, em casa, o que tudo isso mostra para a gente, né? Fala sobre a nossa realidade, porque, por exemplo, esse filme não é brasileiro, né? Mas o que ele fala também sobre o nosso país, é um país que é tão machista, que é tão violento, racista, o que tudo isso fala para a gente? O que vocês pensam sobre isso? Pode falar. É Raíra ou Raira? Eu não sei. Mas pode falar. Oi, boa noite. É Raira. Pronto, eu assisti esse filme já tem um tempo, mas o que me chamou muita atenção foi a quantidade de temas sensíveis e de violência que o Chiron ele vai passando, né, ao longo da vida dele, seja no relacionamento dele com a própria mãe, na escola, as relações dele de amizade, de maneira geral, ele passa por situações bem complicadas. E aí é muito interessante pensar também o quanto isso acabou mudando a personalidade dele, né? Ele passou por muitas violências e para conseguir sobreviver, ele se viu entrando na criminalidade, mudando toda a personalidade dele de maneira geral como uma maneira de realmente se proteger, né? E aí, conectando com o conteúdo das cartas, todas elas têm uma temática, tem duas temáticas principais, né? A questão da violência, que as populações LGBTQIAPN+, não sei direito a sigla, mas enfim, que essas populações passam, mas além da parte da violência, seja ela psicológica, física, recreativa, tem também a parte do amor e do afeto, né? E isso na vida do Chiron, dentro do próprio filme, a gente não consegue perceber, né? Nessa última carta foi falado muito sobre o amor como uma força política. E pegando a história do Chiron de maneira geral, ele viveu só o lado da violência, né? Isso acabou mudando muito a personalidade dele. E aí é interessante fazer essa conexão com as cartas, né? De que essas populações, elas são relegadas a essa situação de violência, a toda essa questão que é estrutural, mas o quanto o amor também pode acabar fortalecendo elas, né? E aí no filme a gente não consegue ver esse lado na história do Chiron, mas é um filme muito interessante, é muito tocante e achei muito legal. Obrigada por compartilhar sua experiência. Assim, no meu ponto de vista, na verdade, assim, não é nem tanto que a gente não consegue ver esse afeto, esse amor presente na vida dele. Eu acho que o filme mostra isso, mas de uma forma muito dual, sabe? Porque, por exemplo, o Chiron, ele não encontrava apoio na escola por parte dos colegas, ele só tinha um único amigo, mas justamente esse amigo, por quem ele inclusive era apaixonado, é o menino que o agride, o menino que o bate porque é pressionado pelos outros. Ele não encontrava apoio em casa, né? A mãe dele não dava atenção para ele não tinha uma figura paterna em quem se apoiar. Por outro lado, ele acabou sendo acolhido por um traficante. Então, tipo assim, a pessoa de quem todo mundo menos esperava que ia ter algum tipo de compaixão, de certa maneira, cuida ali do menino. Tem aquela cena muito bonita que eles estão na praia e aí o Juan, né, que era o traficante do lugar, ele até fala, né, assim, você tem que descobrir quem você é, você não pode deixar as pessoas te definirem, né, uma hora ou outra você vai ter que, tipo, escolher o seu caminho. Então, eu acho que, tipo, tinha ali um afeto presente na vida do Chiron, só que esse afeto, ele é apresentado no filme de uma forma muito dualista, sabe? Não é só o amor, é um amor que, de alguma forma, é sempre acompanhado por uma violência também,
por um oposto, né? Igual eu falei, um amigo que é um amigo dele, mas que também o agride. Aí, por outro lado, tem um traficante, né? Que, inclusive, ele vendia drogas para a mãe dele. E sendo que a relação com a mãe dele era muito conflituosa, em grande parte por causa do uso de drogas, né? Então, assim, é uma relação muito complexa que o filme nos apresenta, então esse é um ponto que eu queria destacar, sabe? Mas muito obrigada pelo seu comentário, assim, é só uma coisa que eu percebi, sabe? Quem tinha levantado a mão? Acho que é o Luiz, não sei. Fui eu. Pode falar, por favor. Pode falar. Então, foi uma coisa que eu, assim, consegui perceber, não sei se mais alguém percebeu também, que no filme ele rompe, né, com os estereótipos associados, né, à masculinidade negra, né, que está frequentemente vinculada, né, à agressividade, hipersexualização, né? Pelo contrário, né, o Chiron, ele é representado como uma pessoa muito introspectiva, né? Ele tem muita dificuldade, né, de se expressar emocionalmente, isso, né, por conta do contexto social excludente ali que ele vive, né? Então, acho que isso foi uma das coisas que eu consegui mais perceber durante o filme, né? Mesmo, né, quando ele era criança, ainda continuou ainda, né, um pouquinho menos quando ele era adulto. Não sei se deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer, mas foi isso. Nossa, deu para entender super. E eu agradeço pelo comentário, porque é o seguinte, se você puder passar o slide, por favor, Bela, porque esse slide eu preparei pensando justamente nisso que você acabou de falar. Porque é o seguinte, a sociedade, além de impor um modelo do ser feminino, ela impõe também o modelo do homem ideal, que é sempre associado à virilidade, à força e, claro, à heteronormatividade, né? O homem tem que ser hétero. E aí a gente vê o Chiron, que era um homem, um menino, né, e depois um homem, muito sensível, ele tinha esse jeito, né, mais introspectivo, que era a forma dele mesmo de ser, de se comportar. E aí no final do filme a gente vê como que toda a violência, tudo que ele passou, fez ele mudar, né, a sua personalidade, mesmo que dentro dele essa sensibilidade continuasse, por fora ele já não era mais o mesmo. Então eu penso assim, muitas pessoas hoje em dia, né, eu já ouvi dizendo que as mulheres só gostam de homens afeminados, né, atualmente. E aí, quando a gente pensa nisso, o que seria esses homens afeminados? São homens que têm atitudes que todo ser humano deveria ter. Homens que agem com respeito, com gentileza, com afeto. E aí eu encontrei um carrossel no Instagram da página, não sei se fala Noze ou Noze, enfim, mas é uma página super legal que eu acompanho, só que como o carrossel é muito grande, eu separei apenas 3 fotos dele que falam justamente sobre isso. Eu vou ler rapidinho para vocês, para complementar o comentário do Luiz, que diz assim: a cobrança pela dureza vem com o peso racial. Desde a escravidão, a sociedade construiu o corpo preto como símbolo de força e resistência, e no meio disso desumanizou as emoções. Esse fardo cobra caro, claro. Uma pesquisa publicada na BVS mostra que o racismo, somado à obrigação de ser forte, cria um subúrbio existencial, uma vida marcada por exclusão, sobrecarga emocional e dificuldade de acesso à saúde mental. Criar o homem que não sente, não protege, adoece, gera isolamento, falta de rede de apoio e um silêncio emocional que corrói por dentro. Quando o homem preto é afetuoso, cuidadoso ou afeminado, ele peita 2 sistemas de uma vez, o machismo e o racismo. A sensibilidade dele é um gesto político, lembrando a carta que a gente leu, que até a Ana relembrou, né, sobre o amor também ser um gesto político. Porque quebra o estereótipo do corpo preto hipersexualizado e violento. E, inclusive, tem a ver com o filme, né? Porque a gente vê que o Chiron, ele cresce nesse contexto de violência, mas ele mesmo não é, tipo, uma pessoa violenta. Ele tem um jeito introspectivo de ser, né? Uma maneira sensível. Artistas como Steve Lacy, com sua estética suave e introspectiva, mostram que a negritude também é feita de ternura. Ser doce neste contexto é liberar o corpo preto e as emoções da violência simbólica que tentaram colar nele por séculos. E, por fim,
Em suma, o homem açucarado é aquele que entendeu o básico, mas que parece revolucionário. Sentir não é fraqueza, é humanidade. O afeto não diminui, amplia. A doçura cura, não só a si, mas o coletivo. Neste contexto, é um ato de resistência contra o machismo, o racismo e o silêncio emocional que sufoca gerações. Esses homens estão mostrando que vulnerabilidade também é força e que amar ainda é um dos gestos mais corajosos e transformadores que existem. Talvez o futuro da masculinidade esteja aí mesmo. Menos no endurecer, mais no se permitir ser inteiro, açucarado, sensível e livre. Então, assim, eu achei esse post genial, né? Porque ele retrata, né, alguns dos pontos do filme, das cartas que a gente leu e da sociedade em geral mesmo, né? Como eu falei para vocês, muitos homens ficam dizendo, ai, que absurdo, as mulheres hoje em dia só gostam de homens afeminados. Quando a gente vai ver esse tal de afeminado, são atitudes básicas que todo ser humano, homem ou mulher, deveria ter, né? Ou, enfim, quem quer que seja. Então, foi só isso mesmo que eu queria pontuar, né? Que eu trouxe aqui para vocês. No slide a letra fica pequenininha, mas depois, se vocês quiserem, eu mando no grupo, vocês podem reler de novo. Então, continuando a discussão, gente, mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso, sobre o filme? Não? Ninguém quer falar mais nada? Se vocês gostaram, como foi a experiência, se vocês perceberam também essa conexão com as cartas. Então, pessoal, se ninguém mais quiser falar, né, fazer em comentário, eu gostaria de prosseguir, então, para a terceira parte da reunião, que é uma outra leitura de cartas, mas dessa vez a nossa própria leitura, porque, como eu disse para vocês, gente, eu espero que o som esteja bom, porque aqui bem do lado de casa tem um grupo que faz capoeira, sabe? Então, assim, eles começaram a cantar agora e tudo, e aí eu espero que isso não atrapalhe o som, mas enfim. Então, o que acontece? Como eu tinha falado com vocês, nosso intuito nesse projeto não é apenas ficar nas reflexões, né? Claro que isso tudo é muito importante, a gente discutir, debater, mas a gente quer que vocês escrevam, que vocês coloquem no papel também o que vocês sentem, né? A professora Silvia sempre enfatiza muito isso, que a gente não quer perfeição, a gente não quer técnica, a gente não quer que ninguém seja um gênio. Nós queremos que vocês se abram, né? Por exemplo, eu senti muito isso na leitura das cartas que a gente fez no início, né, os meninos e a Ana também que leu, eles falaram, né, como isso tocou eles de alguma forma, seja por experiências que eles viram outras pessoas próximas passando ou que eles mesmos passaram. Então, assim, é muito bonito ver como a escrita tem essa magia, né, esse poder de a gente escrever algo nosso, mas ao mesmo tempo outras pessoas se identificarem. Então, eu gostaria de perguntar se vocês conseguiram escrever uma carta, nem que tenha sido um pequeno trecho, se vocês queriam compartilhar com a gente essa carta, esse escrito. E a Isabela também, ela escreveu uma carta, né, Bela? Como a sua é menor, eu acho que você poderia começar lendo, porque eu vou ler uma carta de uma outra integrante do grupo, a Giovana, que nos ajuda, mas ela participa de outro grupo de estudos, então ela, infelizmente, não pôde estar presente aqui nessa noite conosco, mas ela me pediu para poder ler a carta que ela escreveu, só que é uma carta um pouco grande, então eu prefiro deixá-la para o final e a gente lê as cartas menores primeiro. Então, se você quiser ler agora, Bela. Ou se outra pessoa também tiver escrito alguma carta, quiser compartilhar com a gente, porque é muito importante também, pessoal, ter a participação de vocês, sabe? Porque esse projeto é mais de vocês do que nosso, sabe? Assim, a gente está aqui, a gente gosta, obviamente, mas
o nosso propósito é tocar, né, assim, os sentimentos e ter a participação de vocês, porque sem vocês nada disso faz sentido. Então, gostaria muito, assim, que vocês realmente se engajassem, sabe, que vocês produzissem, não precisa ser nada grande, nada muito elaborado, mas, assim, como eu falei, pequenos trechos, sabe? Então, se alguém tiver conseguido escrever uma carta ou algo, por pequeno que seja, e quiser ler para a gente, ou se você já quiser começar mesmo, Bela, não sei se você está tendo algum problema técnico, se você tiver, eu posso começar mesmo, não tem problema. Você só me avisa, por favor. Oi, Paola. Oi. Posso sim, é porque eu estava compartilhando o slide, aí eu estava com dificuldade de tirar, mas eu agora eu já posso começar. Pode ser eu ou alguém quer ler antes? Acho que Deixa eu pode ver no chat. ser. Se ninguém Não, mesmo, já são 8. ninguém falou, Então, peraí. Pode começar, então? Pode sim, por favor. Então, gente, boa noite. Eu sou a Bela e eu vou ler agora a cartinha que eu fiz. Foi algo bem simples mesmo e rápido. O que vive em você merece existir. Esse foi o título da carta. Às vezes, dentro dos nossos próprios silêncios, existem histórias que ainda não tiveram coragem de se tornar voz. Escrevo isso com muito carinho, pensando em alguém que talvez ainda esteja aprendendo a se enxergar com a mesma beleza com que já é visto por quem está ao seu redor. Existe uma coragem imensa em sentir, mesmo quando o mundo parece pedir que a gente esconda partes de quem somos. E existe uma força ainda maior em aos poucos permitir-se ser inteiro. Ninguém deveria precisar se esconder para ser aceito. O amor, em todas as suas formas, não é erro, não é fraqueza, não é algo que precise ser corrigido. É, na verdade, uma das expressões mais sinceras da nossa humanidade. E sentir amor, seja por quem for, já é por si só algo profundamente bonito. Talvez o tempo ainda não pareça certo. Talvez existam medos, inseguranças ou até mesmo dúvidas. E tudo bem. Cada pessoa tem seu próprio ritmo e a sua própria forma de florescer. Não há pressa em se revelar ao mundo, mas nunca se esqueça de que você merece se reconhecer, se acolher e principalmente se amar. Seja qual for o momento, saiba que você não está sozinho. Existem olhares genuínos, braços que apoiam e corações que compreendem, mesmo quando você ainda não encontrou as palavras certas para dizer quem você é. E, quando esse dia chegar, porque ele chega, que seja leve, verdadeiro e cheio de orgulho, porque ser quem você é nunca deveria ser motivo de medo, mas sim de liberdade. E é isso. Adorei, Bela. Muito obrigada pela sua leitura. Duda, você quer ler a sua agora? Pessoal, eu só vou andar um pouquinho mais rápido agora, né? Porque já estamos nos aproximando das 8h30, então... Mas depois a gente faz uma síntese geral das cartas, tá? Posso ler sim, Paola. Eu não vou conseguir ligar a câmera, mas vou ler aqui para vocês. Eu acabei não fazendo uma carta, eu fiz um poema. E o título é Extraordinário é Ser Você. Então, vou começar. Das cores do arco-íris, ou do jeito que eu quiser ser. Eu me amo e me orgulho da minha forma de viver. Não ligo para os seus pitacos, fuxicos e mal-olhados, mas exijo os meus direitos e que me tratem com respeito. Que eu possa circular, sem a violência me acuar. Que eu possa amar e demonstrar até me cansar. Afinal, eu sou a soma de tudo que escolhi amar, uma essência autêntica que ninguém pode apagar. Me aceito por inteiro, sem desculpas ou porquês, celebrando a coragem e a beleza de se viver.
Com carinho e com orgulho, compartilho com você. Nunca deixe de se amar. Extraordinário é ser você. Muito obrigada, Duda, adorei também. Agora, gente, como eu falei para vocês, eu vou ler primeiramente uma carta que foi escrita pela Giovana, né, integrante do grupo, ela não pôde estar presente. Pode falar, Silvia. O seu áudio está pitando de novo, Paola. E agora? Agora melhorou. Antes de você ler da Giovana, eu podia ler um poema sobre amor? Claro, pode sim. Sobre tensão amorosa, né, na verdade. Vamos lá. Chama você em mim. Busco você neste vácuo, alegre, sábio, com um sorriso maldade. Aguardo suas mãos próximas, suavemente pesadas. Seu cheiro me abraça e inquieta, elegante me detém. Traz a tarde lilás laranja, o risco de sol me queima, quando viramos só poema. A maciez da pele com a pele, da paixão com o devagar da vida. Juntos somos tremor, repouso e rasgo, respiração úmida, aguda. Mas você se vira, não sei para qual lado. Não consigo ver-te ser, verter em teu ser, sentir teu peso nos meus quadris. Te agarro sem piedade e sugo teus poros, teu beijo, o hálito. Esse poema eu escrevi assim para falar que o amor, ele comporta tensões, nem todo mundo está preparado às vezes para assumir um relacionamento, né? E o amor, ele não é uma calmaria constante. O amor, o relacionamento, o sexo e os afetos, né? Eles são construções cotidianas na nossa vida. É isso. Obrigada, Silvia, adorei. Então, agora eu vou ler, gente, a carta da Giovana. Eu espero fazer jus, né, ao que ela estava querendo dizer para vocês. Eu queria muito que ela estivesse aqui, mas, enfim, eu vou ler e tentar transmitir para vocês toda a sensibilidade que ela colocou nessa linda carta. Ela se chama Referências. De acordo com o psicólogo e psicanalista Erik Erikson, em sua teoria do desenvolvimento psicossocial, a construção de autonomia e de senso pessoal ocorre ainda na primeira infância. Já o senso de identidade se dá na adolescência, período turbulento de mudanças no indivíduo. Gostaria, entretanto, de me concentrar logo nos primeiros anos de formação, aqueles que nos lembramos quando é preciso explicar um gosto, um traço de personalidade, um hábito que nunca se alterou. Voltamos sempre na infância, seja pelo prazer ou pelo terror. É a terra do nunca que permanece conosco ao longo da vida. É nesse período em que as brincadeiras são imaginativas e distantes e que todo filme ou desenho vira uma disputa sobre quem você vai ser, sobre quais papéis vocês vão encenar. Eu costumava brincar nas tardes de sábado com meus primos na casa da minha avó, lugar que hoje em dia tem uma estrutura totalmente diferente daquela onde passei a infância. Éramos 3 meninas e um menino. Portanto, sempre haviam conflitos sobre quais personagens cada um tomava para si. Mas lembro de uma divisão em particular dos personagens de Monster High. Minha prima mais velha era a Frank, a irmã dela, a Claudine, meu primo, a Draculaura e eu, a Laguna. Dali em diante, esses papéis nos pertenciam e, de alguma maneira, eles também nos tinham na medida em que ditavam os modos de agir, as roupas imaginárias que iríamos usar e as tramas inventadas. Em muitos sentidos, sempre foi fácil... rapidinho, gente, que eu perdi aqui. A tela do meu computador está pequena. Diz assim... em muitos sentidos, sempre foi fácil para mim me encontrar em algum lugar daqueles filmes e desenhos. As princesas que gostava mais e que tinham alguma semelhança comigo, os personagens que me pareciam mais interessantes. Quando se é criança, talvez seja mais fácil fazer essas identificações que dizem em algum lugar daquilo que estamos nos tornando. E mesmo sendo realidades imaginadas e infantis, é importante que existam. É importante saber que você pode ser quem quiser, que sua irmã pode ser a Ana de Frozen e você a Elsa. Crianças precisam acreditar que podem ser mais de uma coisa e uma coisa só ao mesmo tempo, o que é a essência de tudo, ao meu ver. Quando comecei a crescer, aprendi a nomear as coisas que via no mundo, a categorizar e entender na conceituação. Essa atitude da infância só acontece graças às representações que permitem olhar para aquilo que está na televisão ou nos livros e identificar quem somos.
Mas me lembro de uma vez, com 13 anos, em que estava com meus irmãos numa loja de brinquedos e vi pela primeira vez uma menina mais nova comprando uma boneca da Mulher Maravilha. E entendi por que super-heroínas também precisam ter seus filmes. A ficção retrata aquilo que existe na vida real, mesmo que tente escapar dessa regra. E quando as retratações são limitadas, inquestionavelmente alguém vai ficar excluído ou precisar se adaptar para encaixar. Referências. Para mim, essa é a palavra que define tudo e que guia em grande medida todo o resto. O eixo a partir do qual escolho pensar e mediar meu trabalho apareceu em forma de experiência para mim pela primeira vez em uma atividade de história no 8º ano sobre mulheres filósofas na antiguidade. Enquanto elaborava o trabalho, tendo dificuldade para encontrar conteúdo sobre a vida dessas figuras, me veio a compreensão de que, apesar de tudo, também existiram mulheres importantes ao longo do tempo, que também existiram mulheres históricas para me inspirar, além das figuras masculinas que tradicionalmente permeavam os meus livros didáticos. Me ver, me reconhecer, pessoas queer, e uso o termo para me referir de forma ampla aos que rompem ou não se encaixam em estruturas heteronormativas de gênero e orientação sexual, passam os anos iniciais de formação incapazes de se encontrar nas coisas que os cercam. Todas as princesas terminam com príncipes, todos os meninos gostam de usar azul e as meninas de usar rosa. Didier Eribon, filósofo e autor francês, narra em seu livro Retorno a Reims sobre como precisou se reconstruir enquanto um homem homossexual a partir das palavras vexatórias que ouviu ao longo da adolescência e que, enquanto tentava não ser uma bicha, também se perguntava como se tornar uma. Ele discorre sobre o sentimento de vergonha que nunca abandona aqueles que são LGBTQIAPN+, pois ao mesmo tempo em que reafirmam e compreendem suas identidades, continuam a ser confrontados por uma cultura que os exclui e vitimiza, dando-lhes um lugar de depravação. A primeira história protagonizada por um personagem gay que li foi Simon versus a Agenda Homo Sapiens, adaptada para o filme com o nome Com Amor, Simon, em 2018. Lembro-me bem que vi a divulgação do filme em vários lugares diferentes, em trailers, anúncios e pessoas da internet que eu gostava falando sobre a obra. Aquilo me comoveu, me fez perceber que eu, com 13 anos e tendo uma vida de leituras, nunca havia lido uma história que fosse inteiramente gay e sem sofrimento. Ao longo dos anos, consumi outros, consumi mais. Percebi, ao ler um monte de clichês, que eu também precisava deles e precisava me ver neles, que me pegava imaginando como seria se fossem 2 meninas ou 2 meninos. Como seria se a personagem com quem eu me identificava também passasse pelas coisas que eu passei até me entender? Acredito que exista uma dimensão em ser queer que ninguém compreende, a menos que também seja. É o sentimento de lutar todos os dias contra aquilo e com aquilo. Todo dia você acorda de manhã e pensa que as atitudes mais básicas, mais mundanas para o resto do mundo são grandes coisas para você. Uma piada que você faz é uma coisa que você precisa se permitir antes de tudo. A perspectiva de futuro é mínima em espaços onde você não é bem-vindo, como sua própria casa. Não tem como saber com certeza se você vai mesmo conseguir sair do armário, se casar, se relacionar com outra pessoa. Essas etapas da vida tão naturais para mim não são um caminho natural, são um ato de rebeldia contra as coisas que me cercaram a vida toda, são uma escolha que eu nem deveria ter de fazer. E aí que entram as referências. Em uma vida de negação, de impossibilidades, vejo representados aqueles como eu, aqueles que eu amo. São leituras como Boy Erased, que fiz aos 16 anos, enquanto sentia cada palavra no livro se cravando bem fundo no meu corpo, indo para a terapia tentar consertar o meu problema, que dão substância. É ler Ela Fica com a Garota com 17 anos e quase chorar de alegria quando encontrei uma personagem que era tímida, se sentia inadequada, tinha dificuldade para ter experiências e que também gostava de meninas. É ler Vermelho, Branco e Sangue Azul, entendendo profundamente a dificuldade que Henry tem para se assumir e permitir envolver emocionalmente com outra pessoa. É o momento em que você assiste Brokeback Mountain, não sei se é assim que se pronuncia, e sob uma miríade de sentimentos, momentos e relações confusas, consegue captar as nuances na cena final, quando a blusa manchada de sangue que Jack usava está no guarda-roupa de Ennis. Apesar de ficcionais e certamente colocadas como algo separado do mundo material, existem múltiplas análises cabíveis nessas histórias.
Análises que se juntam aos elementos da vida real, de culturas subversivas, de espaços ocultos onde o ser e o existir são possíveis, combinações que atestam a validade, a sensibilidade, as possibilidades que passam a existir na retratação de histórias como essas. Minhas memórias continuam. E me lembro de ouvir sobre como existem homossexuais desde o começo da história, escondido em silêncios históricos ou escancarados no tempo de alguma forma que muitas vezes não é absorvido em sua complexidade. Aprender que a ilha de Lebos era gerida pela poetisa Safo, que amava mulheres e dedicava poemas para elas, no mundo grego clássico, que aparentemente era sinônimo de narrativas de vida e heróis masculinos, e poemas que ainda hoje conseguimos ler. Ouvir sobre os artistas plásticos renascentistas que se relacionavam com outros homens e entrelaçaram seus amantes naquilo que produziram, tamanho nível de envolvimento físico e emocional. Aprender sobre sinais discretos entre pessoas homossexuais, com flores para não serem presos em seus lugares de encontro. Descobrir Emily Dickinson no primeiro ano do ensino médio, com seus poemas secretos, elaborados graças ao amor que sentia por Sue. Ouvir sobre Stonewall pela primeira vez e conhecer Martha P. Johnson, uma mulher transgênero negra que foi ativista até morrer. Aprender sobre a epidemia de HIV, a união entre aqueles que eram considerados depravados e suas formas de protestar contra indústrias farmacêuticas que os marginalizavam. Ouvir todos os artistas musicais da década de 80, admirados por multidões que eram pessoas queer e foram corajosos ao se assumirem soropositivos. Será que é possível expressar com palavras a sensação de que você não é um fenômeno moderno, como alguns insistem em dizer, que você não está inventando essas coisas na sua cabeça ou como resposta de um trauma, que você também está presente na história ao longo de todo o tempo, sempre existiu. Sua existência é tão legítima quanto a de outras pessoas. Espera só um momento, por favor. Está acabando, tá, gente? Sua existência é tão legítima quanto a de outras pessoas. Essas coisas, essas referências são o que permitem pensar que você também existe, pensar que os limites da sua casa não são os seus limites. E apesar de que todos os dias encontre na internet, na rua, em conversas do cotidiano, ondas de ódio, você também pode ser outras coisas, nem um pouco semelhante a tudo que te disseram. Não são as palavras dos vizinhos na sua rua, os personagens caricatos da novela das 9 ou as falas disfarçadas de valores e princípios que te definem. Você pode ser coisas que ainda desconhece, coisas que são muito diferentes de tudo aquilo que você aprendeu a vida toda. Você pode ver que existe um universo ilimitado de cultura, de vida, de existência. É por isso que falo em referências. Elas são a raiz, seja na infância, na adolescência ou mesmo na vida adulta. Elas são a esperança, elas permitem, ao existirem, que outras realidades se apresentem como prováveis. E por esses motivos, para mim, é importante discutir sempre que possível sobre o que é ser e existir enquanto LGBTQIAPN+, na sociedade, porque é importante e tão caro trazer figuras marginalizadas, desfiguradas e esquecidas ao longo do tempo por irem contra a norma, para mostrar que elas também existiram, que as pessoas que eu amo existem, que eu também existo, que todo mundo merece encontrar compreensão e empatia nos mais diversos espaços e que, enquanto seres humanos, esse deveria ser o objetivo. Se eu não fizer isso, de que vale o meu trabalho? De que vale tudo se não for para as pessoas? De que maneira vou estar fazendo justiça ao cansaço da minha guerra diária pelo direito a existir e de me permitir existir? É neste espaço que eu verdadeiramente me encontro. Então, essa foi a carta maravilhosa que a Giovana escreveu. Como eu disse, eu queria muito que ela estivesse aqui para poder ler ela mesma, mas eu agradeço por essa honra que ela me deu de ser eu, né, a pessoa a ler essa carta. E assim, como já estamos em 8h34, eu também vou escrever uma coisa, eu vou ler uma coisa que eu escrevi, mas assim, não dá nem 2 minutos. Na verdade, eu também não escrevi uma carta, foi mais uma síntese, né, de alguns pensamentos que eu tive, e que eu acho que combina até em certos pontos com o que a Giovana disse também. Então, rapidinho, gente. É o seguinte. Morangos mofam enquanto uma coleção de infindáveis registros busca racionalizar o sentimento desde o princípio tão natural e que, todavia, por fruto do tempo, não ousa dizer seu nome. O exílio forçado do paraíso condena os seres a um eterno mergulho pelas profundezas, a inacansável
procura da superfície não lhes permite transbordar. Sufocados, pois, com o peso que limita sua amplitude, vislumbra-se o único destino possível, a tragédia. Esta ideia se propaga a centenas de estações, porque o mal, como dizem, não deve andar sobre a terra, mas a profusão, incapaz de ser contida através das lacunas em que ainda respira, verte e se difunde por veredas gastas, e concebe sutil existência entre o silêncio e o gesto, em cada ínfimo ato uma revolução, pelo simples fato de ser proibido. Num eco distante, perto se ouve. Quem ousa proclamar assim amor profano e doentio, talvez seja necessário recriar a história do mundo, na qual pecadores idôneos se unam, sem que isto seja um pecado, e que não haja moldes para dar forma àquilo que pulsa em seu próprio ritmo, que o preço a se pagar por uma demonstração não seja mais caro que seu ato, e que no fim não reste apenas a lembrança de um retrato. Morangos nascem enquanto o alvorecer do dia recorda que não são perpétuas as sombras da noite, que os frutos se formam e amadurecem. E se não há consolação em desfrutá-los a tempo, deve haver ao menos no nome que ainda gozará o seu sabor. Então, eu escrevi esse trecho pensando em como o amor, que deveria ser um sentimento tão natural ao longo do tempo, foi sendo hierarquizado e marginalizado, né, pelas pessoas, e ao mesmo tempo que a gente tem toda essa problemática, essa atmosfera pesada, né, no que eu escrevi, porque é algo triste e pesado mesmo, mas eu também quis trazer uma certa leveza, né, dizendo que mesmo que essas pessoas LGBTQIAPN+, vivam sempre sufocadas, né, sem poder transbordar, elas encontram brechas para poder se manifestar, encontram lacunas, né, e essas lacunas alcançam outros espaços, outras pessoas, e eu pontuo isso, né, que não haja nenhuma tentativa de moldar essas pessoas, né, porque cada um tem sua própria forma, e que cada pequeno ato é revolucionário, pelo simples fato de ser proibido. E uma coisa também que eu queria pontuar é o final do que eu escrevi, porque é o seguinte, se hoje nós, mulheres, estamos aqui estudando, tendo oportunidade, né, de ter o controle sobre nossas vidas, nossos corpos, é porque outras mulheres antes de nós lutaram também. Então, eu acho que isso lembra um pouco a carta que a Giovana fala, né, porque ela diz, se não for em prol de outras pessoas, para que eu vou lutar? Para que serve tudo que eu estou fazendo? Então, eu acho que eu deixei um pouco dessa mensagem no final, né, quando eu disse que os frutos se formam e amadurecem, e se não há consolação em desfrutá-los a tempo, deve haver ao menos no nome que ainda gozará o seu sabor, ou seja, nós não fazemos isso somente por nós, fazemos isso pelos próximos que ainda virão. Pode ser que, infelizmente, a gente ainda não consiga, né, ver um mundo tão justo quanto a gente quer, mas a mera esperança de que no futuro, pelas nossas ações de hoje, outras pessoas vão ver esse mundo, vão desfrutar dele, então isso por si só, ao meu ver, já deve valer a pena. Então é isso, pessoal, agora eu passo novamente a palavra para você, já estamos aqui em 8h40, então, assim, eu gostei muito dessa reunião, né, particularmente falando, eu acho que a gente está conseguindo encaminhar mais para esse lado dinâmico, que é o que a gente queria trazer. Então, hoje não foi absolutamente nada teórico, né? Assim, a gente pontua certos aspectos um momento ou outro, mas teve a participação de vocês nas cartas. Eu agradeço muito a cada um que se prontificou para ler as cartas. É muito importante a participação de vocês, a gente fica super feliz. Discutimos sobre o filme também, que foi escolhido coletivamente, e ainda tivemos esse momento, né, de expor nossos pensamentos, nossas cartas. Então é isso, eu queria saber de vocês, antes da gente encerrar, se vocês gostaram, se vocês querem mais momentos como esses, o que vocês acharam no encontro de hoje. Eu, por mim, já encerro minha fala, só agradeço mesmo, e é isso, pode falar, professora. Então, gente, primeiro eu queria agradecer, falar que eu estou muito feliz vendo esse projeto tomar corpo, né? Agradecer as meninas, a Paola, as minhas monitoras aí maravilhosas, né? A Duda, a Giovana, que não está aí agora, né? Enfim, todo mundo que ajuda, né? A vocês, alunas e alunos, né? É tão bom, né? A gente estar aqui discutindo sobre amor, falando sobre afeto, sobre sentimento, combatendo. É uma forma de combate ao preconceito. Quando a gente traz isso para o debate, quando a gente coloca os sentimentos. Gente, a escrita, ela é resistência, né? A escrita é uma forma de existência.
né? A gente já tem um termo aí da Conceição Evaristo, né? Escrevivências, né? Então, a escrita é uma forma da gente falar da gente se encontrar, encontrar os nossos afetos, pronunciar as nossas dores, de se situar no mundo, de dar um grito de liberdade. A literatura traz isso para a gente, e o cinema também, porque é uma forma fílmica de se contar uma narrativa, né? De se contar uma história. Então, é por isso que ele também faz parte disso aqui. Ah, tem muitas outras formas, tem pintura, música, dança, teatro, tem tantas outras linguagens. O importante, a gente selecionou aqui a literatura, o cinema, o importante é que a gente transite sempre pela linguagem, né? Porque é a nossa forma de expressar os sentimentos, o afeto, de se encontrar, de se formar um ser humano melhor. Então, fica aqui o meu agradecimento. E também queria dizer para vocês que, a partir de agora, quem puder participar, eu vou sempre valorizar essa participação de alguma maneira, né? Vou distribuir pontos, vou buscar ver como é que faz para esses alunos terem ACG, enfim, porque, afinal de contas, é um esforço também de vocês aqui, né? Então, às vezes, a pessoa perde um exercício na sala, essa aqui é uma segunda oportunidade. Não é uma obrigação, é um convite, uma generosidade que eu estou fazendo, é uma chance a mais também da pessoa poder, às vezes, repor uma atividade, enfim. Não saiam do grupo, né? Fiquem no grupo, chamem seus colegas, tá bom? Como eu estou dizendo, a participação não é obrigatória, mas é uma alegria para a gente. Uma outra coisa, e última, me despeço também por aqui, falando para vocês que, a partir dos próximos encontros, né, Paula, a gente vai ter uma espécie de jogo, sabe? É um jogo mesmo, sabe? Umas oficinas, umas coisas legais, assim, uns desafios envolvendo aí a escrita, tá bom? Beijão para vocês. Obrigada. Pessoal, se vocês só puderem abrir a câmera antes da gente se despedir, para a gente fazer uma fotinha, postar no nosso Instagram, registrar o momento. Vamos abrir, gente, só para fazer a fotinha final. Ajuda muita gente, né, na divulgação, tá bom, Luiz, João, quem puder abrir aí, fazendo favor. Vitor, Júlia, para a gente poder, né, Camille, Duda, a gente poder tirar essa foto. E no próximo encontro, vocês que vão falar, tá, gente? A Paola e eu vamos ficar mudas. A gente só vai lançar o desafio, tá? E aí é com vocês. Nós vamos lançar o jogo aqui e aí vai ser com vocês. Vai ser divertido, tá bom? Quem mais pode abrir a câmera aí, gente? Para ajudar a gente a tirar a foto. Por favor. Não sei como que está fazendo aí, você está conseguindo pegar. Obrigada, gente. Bom ver vocês. Você tira a foto, Paola? Vou tirar agora, hein, gente? Ó. Espera aí rapidinho, gente, que agora eu vou tirar pelo computador. Pronto, gente. Muito obrigada, pessoal. Adorei a participação de vocês. Continuem no grupo, continuem com a gente. Obrigada, gente. Obrigada, Vitor, João, Fernanda, Luiz. Obrigada, gente. Bela, Ive, beijo. Júlia. Tchau, tchau.